Oi, gente, tudo bem? Jéssica Querelo por aqui. Bom, esse vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu vou trabalhar com as minhas mãozinhas aqui para vocês. A minha voz está um pouquinho diferente porque eu passei uns 2 ou 3 dias bem gripada e eu não estou 100% ainda, mas eu não podia deixar de vir compartilhar essa ideia, essa proposta com vocês, porque assim, gente, esse mês de maio, então, eu vou trazer 4 planos de aula sobre 4 mamães da Bíblia. Por quê? Porque maio é o mês das mães, né? Agora nós temos aí no segundo domingo o Dia das Mães. Então, eu e a tia Júlia, nós preparamos 4 planos de aula, um para cada semana, sobre uma mamãe da Bíblia. Claro que tem muitas mamães muito importantes na Bíblia, né? Mas nós separamos 4 das mais notáveis, mais importantes, né? Para então ensinar para as crianças, né, esse mês todo aí, sobre essas 4 mamães da Bíblia. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, porque hoje essa aula, então, que eu vou passar para vocês é a primeira de uma série de 4, tá? Então, toda semana eu vou trazer, né, nesse mês de maio, um plano de aula sobre uma mamãe da Bíblia. Então, se inscreve aqui para não perder nenhum plano de aula. Bom, e hoje, então, é o primeiro que eu vou passar para vocês aqui, que é sobre Eva, a primeira mamãe do mundo. É isso mesmo, gente. Eva, ela foi muito importante, né? Porque ela foi a primeira mamãe do mundo e ela é chamada até de mãe da humanidade. O que que acontece, gente? Muitas vezes, Eva, ela só é lembrada pelo pecado, né? Por ter pecado, por ter sido a pessoa que permitiu que o pecado entrasse no mundo, né? Porque ela comeu, né? O fruto proibido e tudo mais. E a gente muitas vezes só se lembra de Eva com essa visão de que Eva pecou e tudo mais. E a gente se esquece que ela foi sim muito importante. Por quê, gente? Primeiro, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E segundo, porque ela foi a primeira mulher e a primeira mãe do mundo. Então, aqui, o que que a gente quis aqui com essa aula, até eu coloquei aqui o objetivo, ensinar as crianças que mesmo tendo pecado, Eva foi muito importante, pois foi a primeira mulher do mundo a se tornar mãe. Então, a gente pegou Eva, né, para fazer aí esse primeiro plano de aula sobre Eva, mas tentando tirar o foco, né, do pecado e sim trazendo o foco para Eva, primeira mulher e primeira mamãe do mundo. Então, o versículo base aqui é Gênesis 3:20, né? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Bom, os materiais necessários aqui, então, é o recurso visual do kit, né? Que eu vou falar daqui a pouco, caso você tenha interesse em estar usando os recursos visuais, então, desse kit. Aqui o desenvolvimento é aquela liturgia que eu sempre passo para vocês, já passei várias vezes aqui no canal, né? Oração inicial, oferta, acolhimento. Então, nós vamos, então, daí para ministração / história. Antes de irmos para a ministração da palavra / história que eu coloquei ali, nós temos aqui um devocional que a gente pode estar enviando para casa para a criança, então, já ir lendo a história de Eva, tá? Então, essa folhinha que você pode imprimir, tá? E dar, então, para as crianças já irem lendo durante a semana para chegarem no dia da aula e já estarem já sabendo do que vai se tratar a história, né? Pode colocar o nome aqui, pode fazer anotações, né? Dúvidas para tirar na aula e tudo mais. Achei essa ideia bem legal, tá? Porque estimula as crianças também a estarem lendo, né, a Bíblia em casa, aquelas crianças que já sabem ler, ou aquelas que não sabem ler, estar estimulando os pais também a lerem a Bíblia com os seus filhos. Então, tem essa opção aqui também, né, do devocional com as crianças, sobre ali onde conta a história de Eva, que foi a primeira mamãe. Bom, e para essa aula, então, de Eva, primeira mamãe do mundo, nós vamos trabalhar com 2 recursos visuais. O primeiro é esse aqui, da criação.
Por que que nós vamos trabalhar primeiro a criação para depois entrar na história de Eva? Porque eu acho muito importante, então, aquelas crianças, né, que ainda não conhecem a história da criação, estarem ali relembrando, né, como que foi a criação do mundo e tudo mais, e como Eva, né, foi criada, como foi criado ali o primeiro homem e a primeira mulher, que se tornou mamãe e tudo mais. Por isso a gente encaixou, então, essa história da criação antes de focar em Eva. Para quê? Para que as crianças possam se situar ali. Então, nós preparamos esse visual da criação, que é o primeiro que você vai usar, então, para ou relembrar a história com aquelas crianças que já conhecem, né? Então, se você já ensinou a história da criação para suas crianças, você só vai, então, relembrar ali, né? Você vai falar, então, crianças, vocês já conhecem a história da criação? Aqui tem até um esboço, ó. Pergunte para as crianças, vocês já conhecem a história da criação? Já? Sim? Não? Vamos relembrar então? Você pode apenas relembrar a história da criação ou usar o visual que nós preparamos. Aí aqui tem, no primeiro dia Deus disse, haja luz e houve luz, tal, 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 tal. Segundo dia, então a gente preparou, né? Ó, então, esse recurso aqui, que é um balão de história, para relembrar, ó, a história da criação. Eu não vou passar aqui, né, todos os dias, porque, né, eu posso fazer um outro vídeo aí falando só sobre a história da criação e tudo mais, mas daí é um assunto para outro vídeo. Bom, gente, depois então que as crianças relembrarem toda a história da criação e verem como Eva, né, foi criada e tudo mais, então a gente vai então para a ministração, né, e a história de Eva. Vamos falar agora de Eva, a primeira mãe do mundo. Então você vai começar falando o quê? Vocês viram que no sexto dia Deus criou o homem e a primeira mulher do mundo? As crianças vão falar sim. E essa mulher se chamava como? Eva. Aí você vai falar para as crianças que Eva foi uma mulher muito especial, porque além dela ter sido a primeira mulher do mundo, ela também foi a primeira mamãe. Não existiu outra mamãe antes dela. Pensem, crianças, se é difícil ser mamãe hoje, com muitas pessoas para ajudar, imaginem como foi difícil para Eva, que não sabia nada sobre a maternidade. Aí você deixa ali, né, as crianças falarem, nossa, é verdade, gera aquela roda de conversa ali e tudo mais. Bom, então vamos para o balão de história, para conhecer um pouco mais sobre Eva. Aí a gente fez, então, a gente criou, né, esse recurso visual aqui para estar falando mais sobre Eva, a primeira mamãe do mundo. Então, você fala para as crianças, vamos conhecer um pouco mais sobre Eva? Daí aqui, ó, a segunda página do balão, que é essa aqui, Eva foi a primeira mulher e mãe do mundo. Por isso é chamada de mãe da humanidade, olha só. Aí você vira aqui. Eva foi criada por Deus a partir de uma das costelas de Adão para que fosse sua companheira. Ela era tudo o que faltava para que tudo estivesse completo. Olha que fofo. Aí você vira aqui. Eva foi mãe de Caim e Abel, Sete e outros muitos filhos cujo nome a Bíblia não menciona. Então aqui a gente fez aqui uma ilustração, né, para falar que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Eva. Gente, uma coisa que eu quero falar, reparem que nós não fizemos as ilustrações de Eva no jardim, tá? Como a maioria das vezes a gente vê. Por quê, gente? Porque o nosso objetivo aqui era desvincular a Eva, né, desse negócio do pecado, como muitas vezes, né, a gente só olha para esse lado do pecado. Aqui, o nosso objetivo era ensinar para as crianças sobre a Eva mãe mesmo, sabe? Porque o que que acontece? Todas as imagens que a gente procurou para colocar mostravam Eva, né, naquela situação do pecado mesmo, com um fruto proibido e tudo mais. E a gente queria mostrar
a Eva mãe, né? A Eva imagem e semelhança de Deus. Então a gente colocou imagens assim, né, para as crianças poderem ver esse outro lado de Eva. Aí aqui, quando, né, a gente vai falar então sobre o que aconteceu com Eva, então a gente colocou a imagem, né, do jardim, do fruto e tudo mais. Dessa forma, o pecado entrou no mundo e toda a humanidade foi lançada num estado de rebelião e desobediência contra Deus. Sim, Eva pecou, ela comeu o fruto proibido, ela desobedeceu e por isso o pecado entrou no mundo. Nossos pecados têm consequências, mas com Eva aprendemos sobre o amor e a graça de Deus, pois ele enviaria Jesus mais tarde para que seu sacrifício na cruz nos purificasse de todo o pecado e nos levasse novamente ao relacionamento com Deus. Olha só. E daí aqui na última página nós temos algumas das qualidades de Eva: corajosa, primeira mulher e mãe, feita à imagem e semelhança de Deus, forte e alguém que teve um relacionamento íntimo com Deus, né? Antes então de acontecer a desobediência e tudo mais. Então, o objetivo aqui, né, como nós estamos falando de mães, né, no mês das mães, era mostrar a Eva a mamãe, não a Eva pecadora, né? Eva, a primeira mamãe do mundo. Então, é o nome dessa primeira aula. Bom, depois da ministração, né, da palavra, de contar a história de Eva e tudo mais, nós temos uma sugestão de música aqui, que é a canção de Eva, do Minha Vida é uma Viagem, que passa exatamente aquilo que nós também queríamos passar, né, com essa aula. É muito bonita, eu não vou comentar a música aqui, tem que ir lá escutar. Então, essa música se chama Canção de Eva, é como se fosse Eva cantando, né, que, né, realmente aconteceu ali, né, dela pecar, dela errar, né, mas Jesus veio e, enfim, restaurou todas as coisas e hoje nós temos acesso novamente ao jardim e tudo mais. Então, fala muito sobre isso, sobre o objetivo mesmo dessa aula, tá? Depois disso, então, nós temos algumas atividades disponíveis nesse kit, tá? Se você também quer ter acesso a esses recursos visuais, a esses balões de história, assim como também nas atividades que nós preparamos sobre essa história, ele está no kit Planos de Aula Mamães da Bíblia, tá? Então, são 4 planos de aula. Então, nesse kit vem os 4, que é Eva, Joquebede, Ana e Maria. O link, né, para acessar esse kit está aqui na descrição, o primeiro link que você vai encontrar na descrição do vídeo. Então, nesse kit vem tudo completo, os recursos visuais que eu mostrei para você, todos os esboços aí dessas ministrações, esse plano de aula e todos os outros 3 planos de aula e os seus recursos visuais, lembrancinha e tudo mais, tá? Então, se você tiver interesse, o link está na descrição. E depois as atividades, oração final. E é isso, gente. Esse foi, então, o primeiro plano de aula, a primeira ideia, a primeira proposta aí para você trabalhar no mês das mães, Eva, a primeira mamãe do mundo. Semana que vem, então, eu vou vir trazer para vocês o plano de aula sobre Joquebede, que tá muito especial também. Então, não esqueça de ativar o sininho das notificações e ficar de olho aí que toda semana, então nesse mês de maio, vai ter um plano de aula para você trabalhar as mamães da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece que trabalha com Ministério Infantil. Tenho certeza que vai ser bênção, que pode ajudar bastante. E é isso, um grande beijo no seu coração, não esqueça de deixar like nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!